Um exemplo de um classificador de Bayes, né, pode nos ajudar a entender como é que esses conceitos de buscar a regra de Bayes para fazer uma decisão probabilística acaba acontecendo. Né? Então, assim, ó, vamos assumir que existem quatro classes, né? E que a gente também vai considerar que a likelihood, né, de cada uma delas é uma gaussiana, como se tivesse um parâmetro x que representasse cada classe e esse parâmetro, por exemplo, fosse o peso ou alguma variável aleatória contínua. Uma outra coisa que a gente vai assumir é que a probabilidade a priori é uniforme, ou seja, todas as classes têm a mesma chance e que é um quarto, certo? Então, dado um determinado valor, por exemplo, eu medi o x é 3,2, né, quilogramas, digamos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a probabilidade posterior para cada uma das quatro classes. Aí notem o que muda aqui. Olha, o x está fixo, ele é esse valor, né, que já foi encontrado. Eu tenho uma gaussiana para a classe 1, digamos que ela tem a média 0 e variância 2, e aí eu vou encontrar a likelihood para essa gaussiana. Multiplico aqui nesse caso por um quarto. E eu nem vou usar esse fator aqui de normalização, já que ele vai ser o mesmo, eu vou desprezar. Agora eu vou tentar para a classe 2, vejo que o valor de x é o mesmo, mas agora muda a likelihood. É uma outra gaussiana que eu estimei previamente. Então ela tem, por exemplo, a média 7 e a variância 0,1. Aí eu calculo a likelihood e aí multiplico pela prior e assim eu vou fazendo, certo? Esse é o chamado classificador de Bayes. Eu estou usando agora o caso bem específico da prior ser uniforme, né, e de ser uma gaussiana unidimensional. Na prática, isso pode ser qualquer PDF, pode ser uma PDF multivariate, pode ser com vetores, né, de dimensão n, ao invés de ser apenas um parâmetro, pode ser multidimensional. Não precisa ser só uma PDF, pode ser uma mistura de PDFs para que fique bem complexa, se o problema é complexo. Mas aqui nesse nosso caso é uma gaussiana unidimensional aqui no exemplo, e aqui seria uma gaussiana bidimensional, que é como se fosse dois parâmetros de entrada. O fato é que cada uma dessas maneiras aqui de organizar, né, essa maximização geram uma repartição do meu espaço de entrada, de tal maneira que, tendo um vetor x, eu posso fazer esse cálculo e dizer que de qual classe ele pertence a partir da maior probabilidade que ele gera, como a gente fez rapidinho agora. E uma coisa que é curiosa, se as likelihoods e as priors são corretas, ou seja, são perfeitas, são aquelas que a natureza está usando, então esse é o classificador ótimo. Em que sentido ótimo? Ele alcança o menor erro possível. Né? Esse erro muitas vezes acontece porque as densidades aqui de probabilidade elas podem se superpor, então há alguma chance de, digamos, um determinado ponto x, mesmo não sendo provável, mas ele ser de uma classe que não é a mais provável, aí esse erro, né, que é dado pela essa superposição entre as distribuições, é chamado de erro de Bayes. Então, isso é uma nomenclatura que não é muito usada em comunicações digitais, mas ajuda a gente a perceber por que é dito que a maximização desse critério aqui, que é a posterior, leva à decisão ótima, né? Desde que todas as estimativas sejam corretas, né? Então a gente acaba ficando com esse critério, né, ótimo, como a gente vai ver mais adiante.